Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo. Mais uma edição aí do Primeiro Stint para você curtir aqui com a gente, com um bate-papo muito legal. E hoje com um chefe de equipe de Stock Car. Ou melhor, uma chefe de equipe de Stock Car. Tô falando da Babi Rodrigues, a única mulher no comando de um time da Stock Car. E aí, Babi, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Naquele empolgação que é pré-etapa, né, essa minha semana, então já tô acelerando aqui e fora daqui. Não, e que bacana você dispor desse tempo aqui para trocar uma ideia com a gente, porque é uma história muito bacana mesmo. A gente já teve mulheres no comando, inclusive de carros de corrida na Stock Car, já teve mulheres no comando da própria Stock Car, a Wanda Camacho, ao lado do Carlos Koff, uma pessoa fundamental. Mas ainda a gente precisava ver realmente uma chefe de equipe nessa posição. Vimos chefes de equipe, engenheiras mulheres, né? A Raquel Ló tá por lá, enfim, muita gente boa. Agora, chefe de equipe, no momento, só você. E a tua história é muito bonita porque ela tem alguma coisa de legado também, né? E eu já quero começar por isso. Como é que você se sente assumindo uma estrutura que o seu pai lutou tanto para botar de pé? Como é que é isso para você? O automobilismo, eu falo que tá no meu DNA. Não tem como. Eu não tenho nenhuma memória da minha vida sem o automobilismo fazendo parte. Então, desde sempre, eu nasci, meu pai logo em seguida sofreu um acidente em Tarumã, queimou 80% do corpo, e eu fui criada nesse enredo muito difícil, mas também de muita superação. E eu sempre acompanhei isso de perto, né? Que não importa as dificuldades, a gente conseguia se reerguer, lutar, e sempre muito movida ao paixão pelo esporte. Meu pai fazia questão de deixar a família muito próxima. E nesse dia a dia que eu aprendi muita coisa sem nem perceber. E agora, comandando o time, eu percebo que a minha vivência me ajuda muito. Esse dia a dia, desde a infância, nas pistas, me ajuda as minhas boas tomadas de decisões. E assim, cada vez que eu acelero aquele carro, eu me sinto homenageando meu pai e tudo que ele me ensinou a amar, o esporte que ele sempre se dedicou. Eu tenho certeza que ele está bem feliz onde ele está, vendo os carros dele tendo bons resultados também. Sim, vencendo corrida, inclusive, como já aconteceu na Stock Car, fazendo pole position. E, na verdade, isso é uma coisa importante também, né? A equipe Hot Car, ela sempre foi uma equipe de muito trabalho, de muita dedicação, às vezes de troca de patrocinador de um ano para o outro. Então, assim, nunca foi... Nenhuma equipe é simples de se trabalhar e de se coordenar. Mas a Hot Car, ela era muito movida à paixão do seu pai e também à paixão do Roberto, né, da Bardal, e infelizmente a gente perdeu os dois num período muito curtinho de tempo. Então você assumiu uma equipe praticamente do zero, né, tendo de reconstruir tudo isso. Em algum momento você falou, passo maior do que a minha perna? Não foi nem do zero, né? Eu brinco que às vezes eu comecei do negativo, porque nós estávamos passando por uma dificuldade, foi num ano de pandemia, né? Então, estava apenas um carro da Stock Car. Meu pai sempre deu muito valor aos membros da equipe, então ele estava trabalhando para ninguém ficar em casa sem receber salário. Então, ele conseguiu manter todo o time, mesmo com um carro a menos. E na hora que eu peguei essa empresa, estava numa situação difícil. E nem eu acreditava que eu tinha essa capacidade, mas eu sabia que eu precisava deixar a roda girando, né, logo após o acidente, que ainda tinham algumas etapas. E como nós vivemos à base de patrocínio, eu só recebo se eu entregar o que está previsto por contrato. E eu só conseguiria honrar todas aquelas famílias que estavam... Né, todo mundo estava... O meu pai sofreu num acidente, retornando de uma etapa, e estavam todos os mecânicos dentro do veículo junto. Alguns se machucaram mais ou menos, mas todos estavam se recuperando de um grande trauma. Eu tinha que honrar essas pessoas que estavam lá. Então, o primeiro passo foi só para entregar. E as pessoas começaram a aprovar o meu trabalho. Entender que eu era capaz de ocupar aquele cargo e de manter a história da Hot Car. E aí que eu recebi proposta de patrocinadores e pilotos para continuar a etapa. Eu respirei fundo, perguntei para o meu time,
se eu estava sendo louca de considerar continuar, e todo mundo apostou. Todo mundo viu que existia um grande potencial da gente crescer e se reorganizar. E é isso, eu ainda estou me recuperando, ainda estou passo a passo, só que os resultados... Eu comecei a fazer algumas coisas diferentes com a minha letra, escrever a nova história com a minha letra, meu jeito, e agora a gente está conseguindo ter... Dá para ver que é um processo de evolução mesmo, técnica, de performance, que a gente conseguiu se reorganizar e está dando... bons frutos. Ter uma equipe estável numa competição extremamente acirrada e tendo bons resultados, sem dúvida alguma, é a prova de que teu trabalho deu muito certo. Agora, fazendo o papel aqui do jornalista Notícias Populares, é diferente, por exemplo, se você tem o Andreas Matheus decidindo se aposentar, o Rodolfo Matheus assume a equipe, ou o Rosinei Campos vai parar, o Marcel Campos assume a equipe, porque eles já estão trabalhando juntos há muito tempo, já são chefes de equipe. Você estava dentro do ambiente da equipe, mas pelo menos para consumo externo, meu consumo, por exemplo, não era uma pessoa que estava muito envolvida ali tecnicamente dentro do time. Você notou por parte de algumas pessoas ou mesmo de marcas alguma desconfiança, tipo, não vai dar certo não? Eu acho que a grande maioria. E assim, até bobear, até eu. Porque... eu acho que o cargo de um bom chefe de equipe, hoje eu entendo isso, ele é muito mais ligado a uma ótima administração. Você escolher bons profissionais e tornar aquele ambiente um ambiente seguro, bom de se trabalhar, você confiar naqueles grandes profissionais que você contratou, do que você efetivamente ir lá e agir ativamente na parte técnica. Então, assim, eu tenho uma boa noção, eu sempre acompanhei. Quando eu trabalhei ao lado do meu pai desde 2018, nós separamos realmente isso. Eu ficava na parte de patrocínios, administração, logística, que não é fácil. E ele começou a se dedicar só para o técnico, para também... Eu entrei na equipe para ele se tratar de um câncer e ter mais tempo para ele. Que eu sei hoje em dia quanto tempo exige de dedicação um chefe de equipe. Eu penso em carro de corrida, de acordar até dormir o dia inteiro, todos os dias. Então, mas mesmo assim, eu sempre fui uma pessoa que estava lá do lado do time, ficava até o último embora nas pistas, na oficina, eu aprendi muito. Então, eu tenho uma boa noção, só que eu também eu conheço bons profissionais, os meus mecânicos estão do lado do time há mais de 10 anos, a grande maioria. A Hotcar, ela se mantém 80% as mesmas pessoas. Ninguém saiu, a gente só adicionou novos profissionais. E eu confio neles e a gente trabalha num jogo aberto. Então, eu tenho a humildade de saber que eu não sou uma técnica para tomar as decisões, mas eu sou a pessoa que toma a decisão de quem vai compor o time e dou a liberdade e a confiança para ele trabalhar da maneira que ele achar melhor. E eu acho que é isso que a gente está tirando, assim, ótimos resultados de performance, porque o engenheiro, ele tem a liberdade de trabalhar, de tomar as decisões, e ele sabe que ele vai estar amparado pela minha administração. Assim Quem como são os engenheiros hoje? Hoje, o nosso chefe é o Marcos Laborda. E a gente engenheiro argentino, né? É um engenheiro argentino. Super experiente. Ele é muito bom e a principal característica que eu admiro muito nele é a maneira que ele constrói o carro. Então, nesse ano de 2023, que nós tivemos mais eu considero que a gente teve mais um upgrade de performance, né? Os nossos carros estão muito mais fortes no campeonato. Nós já entramos 4 ou 5 vezes no Q3, isso mostra como o nosso carro está rápido. Isso tudo é porque o carro, eu apostei e reconstruí o carro do zero novamente, com a experiência do Marcos Laborda, e isso deu muito certo. E para mim, cada vez mais, eu tenho certeza que é muito mais de como o carro nasceu do que o setup na hora da corrida. Então, esse carro já nasceu de uma maneira diferente e está sendo bacana trabalhar com esse novo equipamento.
Bem interessante isso que você toca, esse ponto fundamental aí nessa retomada da Hotcar. E agora a gente falou da desconfiança, claro, que você mesmo pôde perceber e também sentiu, né? Insegurança, eu diria, no seu caso, e eventualmente desconfiança do lado de fora, mas também tem o outro lado, né? A partir do momento que você se provou, que você mostrou que você tem toda a capacidade de estar lá e fazer o time vencedor, tem um lado positivo de ser uma mulher no comando, né? E de ser a única. Como é que você vê? Tem muito carinho? É procurado na visitação? Como é que é isso pra você? Como é que você tá vivendo essa fase da tua vida? Olha, chega a ser surreal. Porque eu gosto muito de interagir com os fãs na internet. Então, o meu perfil pessoal, eu mostro bastante dos bastidores, do dia a dia. As pessoas acabam ficando próximas, né? Como elas acompanham o meu dia a dia, elas torcem mais, elas sempre querem conversar. E assim, durante a visitação, você ser reconhecida, algumas pessoas se emocionarem, várias mulheres já se emocionaram perto de mim, porque elas me têm como uma inspiração, uma possibilidade, né? De você apostar numa vida profissional no automobilismo e chegar num ponto de você comandar um time. Às vezes as pessoas vêm perguntar do meu cachorro, né, sabe? Das coisas, é muito bom. E esses dias eu tava no shopping do lado de Interlagos e uma moça me reconheceu, veio falar, não acredito que a Babi está aqui. Eu falei, assim, é muito diferente a gente viver isso, mas isso me traz um alerta da responsabilidade que eu tenho de mostrar mesmo a realidade, mostrar que é possível sim e que não tem diferença. Se você é um homem ou uma mulher, só é difícil ser um chefe de equipe. Não importa o seu gênero. E é isso. Se você faz com paixão, as coisas vão dando certo. Você falou da responsabilidade. Que tipo de postura você tem hoje para ajudar as meninas que eventualmente sonham em chegar lá? Porque a gente sabe que são diversas ações que são conduzidas já no mercado do automobilismo hoje, né? E você me parece envolvida na maior parte delas. Assim. Sempre quando me convidam, eu faço questão. Eu ainda tenho o objetivo que eu ainda não consegui colocar uma mecânica, que é o meu grande sonho, dentro da minha equipe. A gente ainda não conseguiu, como a equipe tá... O seu pai teve uma engenheira, né? A Tamires Lustosa, talvez, eu me lembro que trabalhou lá. Meu pai teve uma engenheira e eu também, a Érica trabalhou comigo. Érica Parado também. Ela trabalhou também. São ótimas engenheiras. Ótimas, excelentes. A gente sempre está conversando. Eu também, vira e mexe, eu tô cantando a Bia, pra ver se ela não vem. Eu falei que ela sempre vai ter vaga. Sempre quando tem uma oportunidade, eu ligo pra ela e falo, Bia, quem sabe agora, né? E ainda até pra deixar o Gaetano de Mauro e o Lucas ali, o Lucas Com ligados, só. Não pode virar muito lento, não, cara. Se perder no segundo setor, já começa o burburinho. Mas assim, eu faço questão de abrir... as portas, quando querem ir conversar comigo, eu vou lá. E eu ainda estou crescendo, estou me reestruturando. E eu falo que eu luto para ter força, para segurar na mão e levar todo mundo junto. Então, que agora eu não seja só uma porta de entrada, e eu faço questão de falar isso, não só para mulheres, mas para jovens profissionais, porque o nosso meio é muito fechado. Sim. Então, dá oportunidade... para jovens que ainda não têm experiência, mas têm o sonho de trabalhar com automobilismo, que é possível sim você trabalhar numa equipe profissional e crescer dentro do nosso meio. Então, esse é meu principal compromisso e é o que eu tô lutando para ter estabilidade e fazer, quem sabe, uma espécie de escola, né, para novos profissionais na área. Porque a gente precisa se renovar, a gente precisa ter esse lufada de ar novo, né, se você vê o nosso meio, sempre são as mesmas pessoas. Sim. E isso é algo que me incomoda ainda. Então, eu luto muito para isso, para renovação, para trazer gente nova para o nosso meio. Agora, conta pra gente uma história que também foi de cortar o coração quando eu vi acontecer, que foi o roubo na equipe, né? Vocês passaram por um momento muito difícil, você tinha acabado de assumir o time... E naquele período de reconstrução, a sede é invadida e vocês têm coisas levadas lá. Como é que foi se deparar com isso num momento tão difícil assim?
parece que até provação, né? Para ver se era isso mesmo que eu queria fazer. A nossa sede foi durante o período de férias porque a gente conseguiu entregar, né, a temporada depois do acidente, que tiveram ainda 2 corridas de Stock Car e 2 de Endurance. E eu comandei essas corridas após o acidente com a minha mãe na UTI. Eu não pude acompanhar a recuperação dela, que eu estava só na estrada, os meninos também se recuperando. Daí a gente tirou um mês de férias para parar um pouquinho, todo mundo se recuperar e voltar já com a nova engenharia, para montar 2 carros, tudo. Faltando uma semana para a gente retornar, invadiram a sede da Hotcar, destruíram tudo, todas as lembranças que a gente tinha, troféus, quadros que tinha do meu pai, tudo foi destruído. Mais do que um roubo, uma maldade, né? Maldade. Roubaram carro e botaram fogo. Graças a Deus, pegaram, eu acho que talvez para levar como souvenir, né? O volante do Stock Car e esqueceram. Então, assim, teve também uma proteção. Mas foi um roubo meio sem sentido, não levaram nada. Qual o custo hoje de um volante de estoque, mais ou menos? Nossa, é altíssimo. Isso eu não sei te falar agora, mas... Você não precisou? Graças a Deus. Mas você pode ter certeza que é acima de 10 para cima, com certeza. Então, foi difícil. Você vê aquilo tudo... Eu estava ainda pessoalmente muito machucada, de luto. Com a minha mãe ainda numa cadeira de rodas, tudo acontecendo e tendo que pensar, se já era difícil começar com tudo sob controle, imagina com a oficina inteira quebrada, todas as memórias, né, que eu queria rever lá destruídas. Mas tudo bem. Novamente, a gente pegou os caquinhos, colocou tudo junto, colou e recomeçamos a temporada. Recomeçamos um trabalho totalmente diferente. Eu coloquei os mecânicos, né, que sempre trabalharam com a gente, que me conheciam desde pequeno, para fazer exercício físico. No começo eu achei que eu ia ser demitida da Hotcar. Porque assim, nunca tinham feito nada, não eram acostumados com esse tipo de trabalho, e eu fui provando que vale a pena todo mundo ser tratado como um atleta, que todo mundo tem o mesmo peso, até mesmo do que o piloto. Sim. Porque uma coisa é o piloto ir muito bem e o mecânico não conseguir trocar a roda no pit stop. Então, a gente foi trabalhando de maneiras diferentes. Eles também... A frase que eu sempre ouvi mas eu sempre fiz isso a minha vida inteira. E eu tinha que ir lá, respirar fundo e falar, mas agora a gente vai fazer diferente. E vai ser bom pra você também, né? E assim, e eu sempre falava, o meu que tá na reta. Então pode dar certo, pode dar errado. Gente, eu tô tomando essa decisão pra dar certo. A gente tá no mesmo barco. Então confia em mim, se der errado, a gente volta da maneira que você sempre fez. E daí eles começaram a sentir que realmente mudava. E hoje em dia, assim, eles compram tudo que eu falo de loucura. E muitas vezes dá certo. Então, a gente trabalha muito bem junto. O clima da nossa equipe é muito harmônico. E eu acho que o mais legal é você ter dado o exemplo, né? Porque eu, que também aí luto muito com a minha calibragem alta, eu fico de olho sempre nessas coisas, nas pessoas que estão fazendo alguma atividade ou que acabam perdendo peso. E você, sem ser deselegante, pelo amor de Deus, você também perdeu peso, né? Então, isso foi um exemplo para os seus mecânicos, tipo, ela que não está lá, que não precisa trocar um pneu, que não precisa abastecer rápido, que não precisa de nada disso, ela que tem uma posição mais de gerência, ela está se esforçando pelo bem-estar dela. Então, acho que isso também impactou bastante, né? Isso é uma coisa que meu pai sempre me ensinou e eu faço toda vez. Eu gosto de participar, porque para mim time é time. E eu não sou chefe do time, eu sou um membro do time. Cada um tem sua posição, suas obrigações, seus deveres. Mas eu não sou diferente de ninguém. Então, se vai todo mundo viajar de carro, eu viajo de carro junto. Se tem que malhar para treinar para o pit, eu faço treino junto com eles. Precisa o carro bater, precisa ficar até as 4 da manhã arrumando o carro, eu não vou apertar parafuso, mas eu vou estar lá até as 4 da manhã, porque eu faço parte do time, gente. Então,
isso motiva muito e isso deixa a gente cada vez mais unido. Eu acho que é um dos diferenciais da Hotcar, que você vê que o pessoal trabalha de uma maneira diferente. Eu não estou falando mais ou menos capaz do que ninguém, mas a gente trabalha... É quase familiar, é um espírito de família, um pelo outro, não importa o quê. Você diria que, passado toda essa dor, essa dificuldade que você teve ali nesse início, as surpresas negativas, eventuais desconfianças, você diria que você vive o teu melhor momento profissional hoje? Eu acredito que sim. Eu acho que o melhor ainda está por vir. Uhum. Eu ainda estou num processo de crescimento, aprendizado. Eu tive a oportunidade de ter novos pilotos nessa temporada, o que foi muito importante para mim, porque me tirou mais uma vez da minha zona de conforto, que eu fiquei 2 temporadas com os mesmos pilotos, que, assim, sou extremamente grata pelo Tuca Antoniazzi, pelo Felipe Lapena, que acreditaram, mas mudar de pilotos me fez buscar por melhores opções, melhores tomadas de decisão. São pessoas diferentes que a gente precisa aprender a lidar, patrocinadores diferentes. E isso está me deixando cada dia mais forte para o que estar por vir. Assim, eu comecei minha primeira temporada solo, né, que eu brinco, eu comecei para entregar boas corridas e terminar. Às vezes a gente fazia uma boa classificação. Na segunda temporada, eu já via que eu era capaz de ganhar a corrida. Agora, eu já tô pensando em top 5. E eu quero que daqui algumas poucas temporadas, eu quero pensar em campeonato. E eu já vejo que eu sou capaz disso. Então, eu tô construindo toda a base para lutar por um campeonato. E porque já fui a primeira mulher comandando um time a ganhar uma corrida na Stock Car, agora eu quero ser a primeira mulher a ganhar um campeonato. É justo. E você tá lá para isso mesmo. E é interessante quando você fala dos pilotos, né? Essa mudança de perfil também que a Hotcar teve. Eu acompanhei muito da Hotcar, mas muito mesmo. E eu me lembro que sempre foi uma equipe que trabalhou com um orçamento mais enxuto. Então, você não vai trazer o Cacá Bueno. É difícil. Você não vai trazer o Thiago Camilo. Então, sobravam bons pilotos. Ela sempre teve bons pilotos, brigou por vitórias. Rafa Matos, enfim. Uma turma muito boa, mas com dificuldades de chegar ali e brigar por campeonato. Queria que você avaliasse esses 2 que você tem nas mãos agora. A gente até fez a brincadeira ali da Bia, mas acho que você tá muito bem servida, né? O Gaetano de Mauro e o Lucas Con. Queria que você falasse um pouquinho de cada um deles, inclusive o que você me falou fora do ar aqui do Gaetano. O Gaetano, para mim, ele sempre foi um objetivo. Eu sempre tava lá, né? Não esquece de mim, eu tô aqui. E daí, dessa vez, nessa temporada, as negociações encaixaram de uma maneira muito boa, muito natural. E para mim, ele tem um talento fora da curva. Ele é diferenciado. É muito bom trabalhar com um piloto do nível dele. Você vê que ele está no início de uma carreira brilhante no automobilismo. Ele é jovem ainda, então ele tem muito o que crescer. Para mim, ele é o futuro campeão da Stock Car. Espero que seja com a Hotcar, mas se não for, eu acho que é a ordem natural. Ele vai ser um dos grandes nomes. Ele já é um grande nome, mas ele vai ser um dos grandes campeões muito em breve, porque ele tem tudo. Ele tem um talento nato que ele está trabalhando a cada dia, ele tem dedicação. É muito bom trabalhar com o Gaetano. E a gente está tendo bons resultados, às vezes uma coisa ou outra não encaixa, mas você vê que tá tudo assim... nós estamos muito fortes no campeonato, então é bom de ver a gente sempre lá na frente, classificando bem, tendo boas corridas. Ele é muito arrojado, né, nas disputas. É bom trabalhar com ele. E o Lucas é um estreante que não tinha acesso a esse carro, que é um carro muito difícil de guiar. É difícil de você pegar, né, as manhas desse carro. Felipe Massa, Tony Canaan, que você vê o né? tanto que eles sofrem, né, na mão desse carro. E o Lucas, ele tá se adaptando, mas ele faz corridas com uma cabeça surpreendente para a idade dele. E para a estreia, né, nesse carro tão difícil. Então, ele já tem uma boa pontuação no campeonato, sempre entrega o carro intacto. E isso já me diz muito do tanto que ele pode evoluir.
Lógico, ainda falta alguns ajustes, ele ainda está se entendendo no carro, mas, assim, as corridas dele estão me deixando muito, assim, até o final do ano ele vai surpreender. Babi, agora me diz uma coisa, a Stock Car está passando por uma transformação muito grande que inclui a troca de um carro, a troca do carro, para 2025. Isso já era um pedido antigo das equipes, enfim, e agora parece que realmente a coisa vai acontecer e nas mãos de pessoas muito competentes. Como é que você está vendo essa troca e o que você sabe que você pode contar para a gente já que vem por aí? Essa troca é extremamente positiva, é necessária. Nós já temos equipamentos no carro que estão muito defasados, então a gente tem que trazer modernidade, né? A gente precisa renovar esse carro. Nosso câmbio já é um câmbio, apesar de alta qualidade, essas peças não são mais produzidas, elas só são produzidas através de encomendas para Stock Car, isso dificulta. Se houver uma grande quebra de um câmbio hoje em dia, nós teríamos muita dificuldade em repor. E agora, o carro novo, nós acabamos de receber a notícia em Velocitar que ele vai ter a estreia oficial, né, em 2025. No 2024 nós mantemos esse carro nosso, só que uma decisão muito boa, né, da categoria é que as equipes já vão receber os carros para começar a trabalhar esses carros novos, fazer alguns testes, entender o equipamento. Isso é a melhor coisa possível para nós trabalharmos com calma, entender o equipamento, do que só ser, toma aí, esse é o carro, receba. O que já lá atrás aconteceu e deu certo, mas nós trabalhamos, eu lembro muito bem quando esse carro... as equipes receberam, tanto que foi corrido, né? E até problemático também, a questão dos capôs, coisas simples que com um pouco mais de teste resolveria. Um pouquinho mais de teste, um pouquinho mais de quilometragem, a gente entenderia que um totozinho iria... Quase todos os capôs na estreia do carro novo foram pro ar. Mas é um carro mais moderno, mais leve, mais rápido, me parte um pouco o coração não ser mais o motor V8, mas é a ordem natural das coisas, é o que as montadoras estão mesmo trabalhando. São 4 cilindros agora? 4 cilindros. Turbo. Agora teremos um carro turbo. Então, assim, é diferente, mas é o que, assim, as montadoras estão mais trabalhando, alguma coisa mais moderna. Nós vamos ter... O nosso carro atual, ele é muito artesanal. Por que eu falo artesanal? Porque dificilmente você pega uma peça, só tira e coloca. Então você tem que trabalhar essa peça, fazer ajustes, tudo é muito... exige muito trabalho, muito ajuste para deixar tudo certinho. E esse carro, ele vai ser mais aquele estilo de carros de competição de motorsport já prontos. Então as peças vão ser todas padrões, nós recebemos ele pronto, já com o estoque certo, como está no modelo do Fórmula 4 agora. Você recebe o carro pronto, as peças já estão lá e é só uma questão de setup mesmo. Não precisam ser reajustadas as peças, retrabalhadas. O carro já foi feito para facilitar mesmo a mão de obra. E um câmbio... totalmente muito mais moderno, muito bom também, da mesma marca do que a gente utiliza atualmente, da X-Track. Nós teremos, eu fiquei completa, a asa móvel, que eu acho... Asa móvel, muito legal, é verdade. A asa móvel, fiquei completamente apaixonada. Um novo volante, tem muito mais informação, um volante moderno. Todas as novidades, assim, eu acho que... eu e toda a categoria mal vê a hora de pegar um carro moderno desse, trabalhar. Vai ser um trabalho... A gente vai ter muito mais informação num carro mais leve, mais rápido. Eu acho que vai ser bem positivo para todos. E, infelizmente, o meu estocão do motor V8, eu vou curtir ele bastante até 2024, porque eu sou apaixonada por esses carros. E o ronco dele na reta, para mim, não tem... Eu participei, né, dessa última versão do carro
E eu ajudei também durante o processo desse novo escapamento com o novo som. Sim. Então eu tenho um apego emocional grande. Só que é a ordem natural das coisas. Eu quero também um carro mais moderno para disputas mais rápidas. Eu acho que vai ser muito bom para a categoria. É sempre bom estar alinhado ao que as montadoras querem e também buscar redução de custos, né? Que eu imagino que lá na frente seja o ponto principal. Aliás, em cima disso, não sei se vocês já têm essa previsão. É claro que o objetivo lá na frente é a economia, mas o quanto um período de testes no ano que vem vai te consumir de budget, de porcentagem, por exemplo, vou precisar de 30% a mais, 20% a mais? Nós ainda não sabemos disso. Na verdade, nós temos algumas previsões de quando o carro vai chegar, mas é um carro que ainda vão faltar, o câmbio vai chegar de todos os carros só no final do ano, então nós vamos trabalhando... Os carros, alguns vão estar montados e nós, como todas as equipes em conjunto vão estar trabalhando junto com o apoio da Vicar, mas isso, assim, de orçamento vai ser um pouquinho mais para frente que a gente vai receber mesmo a noção real de como vai ser a coisa, mas nós teremos nesse primeiro período de testes apoio completo da Vicar, que ela vai ajudar, e também... o carro quase completo chegará para a gente para avaliação mesmo, né? Sim. Não é que vai exigir, a gente não vai começar a trabalhar com nada, mas avaliar o que tem, começar a entender a telemetria, o que vem, quais são os, o que a gente vai poder fazer no processo. Talvez sessões coletivas, imagino, provavelmente, aqui da minha cabeça. Provavelmente sessões coletivas. E assim, da metade do ano para o final, todos os carros já praticamente completos, já começando em algumas pistas mais próximas, né? Sim, da onde estão a grande maioria das sedes para começar a fazer os testes. Legal, Babi. Cara, que prazer ter você aqui no Primeiro Stint, te ouvir, a sua história fantástica, a sua visão de automobilismo, visão da presença e participação das mulheres também no esporte. Queria te agradecer, espero que em breve você possa voltar aqui para a gente conversar ainda mais e aproveitar ainda mais do teu conhecimento. Obrigado mesmo. Muito obrigada, foi incrível. E quem sabe, né, da próxima eu já não conto a história da minha próxima vitória. Olha, eu na verdade, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, porque faltou eu contar uma coisa para vocês. A Babi tem uma trajetória antes do automobilismo de veterinária, não é verdade? Sou então veterinária. Também tem isso. Mas você não atua mais na área, não dá tempo, né? Não, só finais de semana com meus próprios animais. Assim, eu tenho meu cavalo, meu cachorro que parece um cavalo, né? Um dog alemão de 90 quilos. Mas eu sou apaixonada por animais, só que não dá mais pra ser veterinária. Agora eu só cuido dos meus 500 cavalos por carro. É justíssimo. Tá, joia. Gente, agradeço também a vocês aqui que ficaram com a gente até agora. Lembre-se sempre, deixe o seu like aí, porque isso é muito importante. Ajuda a entregar o vídeo pra cada vez mais gente, né? E também inscreva-se no canal. O canal tá crescendo cada vez mais e a sua participação é importante para que a gente faça o automobilismo ter esse espaço aqui com cada vez mais participantes, com cada vez mais gente acompanhando. Tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima.